Vamos agora para aquele que só o Maurício consegue tancar, que é ICK Smartphone 2, cara. Maurício, por quê? Por que foi um estudo antropológico? Ah, tá. Não, falando sério, eu vi a primeira temporada do Smartphone, horrível. E vamos adiantar a conversa, porque eu quero conversar tem spoiler. E se você caiu aqui nessa review de final de temporada, nunca viu o Smartphone, ou só viu a primeira temporada, tá em dúvida se vai ver a segunda, eu te resolvo essa dúvida rapidinho com algumas perguntas. Gostou da primeira? Se sim, e não se importa que com essa temporada a produção tá pior animado, tá pior, o Sakugão não existe, os conflitos estão piores ainda, o roteiro tá correndo a 200 e 480 mil quilômetros por hora a 5 quilômetros por hora. E qual que era outro ponto também? Tava extremamente rushado, de uma forma extremamente lenta, mal produzido, e você consome secais em doses não recomendadas pelo Ministério da Saúde e não se importa com isso, ou você tem problemas com consumo de secais em doses não recomendadas pelo Ministério da Saúde, bem, não assista esse negócio. Agora, se você não se importa com nada disso e só quer ver um anime com produção meme, com um harém de waifus e a mais velha delas tem 15 anos de idade. A mais nova tem 10. Se você não se importa com nada disso, não se importa com produção meia-boca, não se importa com Sakugão, porque aqui você não vai ter, não se importa com lutas, porque aqui você não vai ter, não se importa com roteiro, porque aqui ele está ruchadão na sua lerdeza, de um jeito fantástico. E você só quer ver mini waifu na tela, pedindo pro protagonista abaixar as próprias calças de jeitos muito diferentes e uma grande leva de fetiches com androides robôs, o anime é pra você. Caso contrário, passe longe. Uau. É muito forte, é muito forte. Agora falando sério. Isekai Smartphone 2. Isso daqui é uma experiência. Por quê? Isekai Smartphone 2 eu posso dizer que é o. Eu acho que ele é um bom Isekai tipo. Eu acho que ele é um bom modelo de. de. Vamos dizer assim, eu quero um anime que represente o que é o Isekai moderno com protagonista masculino e que tenha toda a representação típica do que é isso da forma mais genérica possível. Smartphone 2. Você tem o roteiro, a produção completamente bizarra. Eu cansei das vezes que o personagem mudava de character design entre as cenas, ou que o storyboard não fazia sentido, mas isso é praxe. A equalização de áudio desse negócio é tão meme, mas tão meme, que chega um momento que que eles iam colocar os personagens pra gemer em cadeira de massagem, eles simplesmente pegaram o áudio de uma, distorceram e duplicaram na faixa de track de um jeito que, inclusive, se você for masoquista, pelo menos veja esse negócio dublado, a dublagem tá razoável, tá menos pior. É... E claro, né, além da produção merda, os fetiches esquisitos, porque cada boss que o protagonista enfrenta, que são as androides que ele conquista para desbloquear a masmorrinha pessoal dele, tem um fetiche diferente, que por algum motivo envolvem calcinha, peito, envolve algum tipo de a personagem feminina fazendo alguma insinuação sexual pra cima dele, ou ele vendo a calcinha de alguém. Assim, é o puro creme de la creme do anime duvidoso de Isekai, com adicionais de que se você botar a velocidade em 1.5, você não percebe que está em 1.5, parece que as falas estão normais. Ao mesmo tempo que o roteiro desse negócio é tão ruchado, mas tão ruchado nos seus processos, que não existem processos, só existem resoluções e olhe lá, e em um episódio ele cumpre 5, 6 quests piadinha, magia de escorregar e casca de banana e 5, 6 quests e eu tenho um reino. E agora as minhas waifus estão fazendo uma reunião para ver se mais uma entra no harém ou não. E elas aceitaram, só que elas estão bravas comigo porque eu escondi delas a previsão do futuro que eu vou ter 9 esposas, não 7.
Mas tudo bem ter 9, desde que elas aceitem. E. Ai, meu Deus, isso aqui realmente o creme de la creme de todos os estereótipos de coisa muito, 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 muito otaku. Mas assim, eu acho que dá pra passar horas, assim, o ai, eu vou, pra não ficar tão repetitivo, Uhum. eu vou pegar dois eventos principais aqui que eu acho que exemplificam o que é bem smartphone. Você tem um momento você tem o bom e velho momento, o protagonista fez alguma coisa que salvou a personagem feminina, ela olha pro protagonista e só falta falar me engravide. Sendo que a personagem tem 13 anos de idade. Ux. Mas aqui, veja bem, o protagonista não quer, o protagonista é santo, o protagonista fala que vai esperar até os 18 anos. São elas que estão se insinuando pra ele. E veja bem, o protagonista não fez nada de errado. É o mundo que força isso. É um mundo que chega e comete assim o ápice da crítica cinematográfica de anime com a vaca boss muito louca do veneno e do óleo petrificante, que quando vai petrificar macho, petrifica a bota, mas quando vai petrificar as waifu, tem uma mira quase ginecológica, porque a bota e a calcinha. É incrível. E nessa creme de la creme, o que o protagonista faz? Qual é a magia que poderá salvá-lo e salvar as waifus? Magia para bloquear a visão. Porque daí a vaca dos infernos não vai conseguir ver para petrificar. E como ele bloqueia a visão, fazendo censura de rentão nos olhos da criatura. É uma metalinguagem, uma crítica social, é assim, fantástica. Ok, é difícil. É difícil. Meu Deus. Dito isso, dito isso. Isekai Smartphone não é o pior dos Isekais de temporada genérico. Ele é só extremamente genérico. E ele só marca o bingo de tudo. Mas eu não posso dizer que isso aqui é o pior. Por Primeiro, porque não tem roteiro nem base que sustente isso aqui ser pior, porque ele não se propõe a nada. As coisas só acontecem. Segundo, querendo ou não, eu sou obrigado a dizer que o protagonista ainda não é um criminoso. Ele não é um personagem. Ele não cometeu nenhum crime. O roteiro quer muito que ele cometa. Mas ainda ele tenta passar aquele estereótipo e o Kirito da vida. Um monte de putaria acontece em volta dele, mas ele é o santo virgem santificado. E assistir tudo isso daqui é uma experiência que, no mínimo, é interessante, porque meio que é um anime que compila, ele consegue a proeza de, em um anime só, compilar 99,9% do que é o Isekai moderno com protagonista masculino. Você pode juntar praticamente 99% deles e colocar em smartphone e tá aqui. Não muda. Não muda muito a situação, não muda muito a proposta, não muda muitas perspectivas, não muda muito viés muda roteiro, não muda senso de progressão da obra, porque outra coisa que smartphone não tem, senso de progressão, senso de... Kuma Beer tem mais senso de progressão e perigo que smartphone. Um anime pra pegar diabetes na temporada de Moe, que tudo é fofo, tudo é ursinho fofinho, tem mais senso de progressão de personagem e mais senso de perigo na narrativa do que smartphone. Vocês têm noção do que é isso? Sensacional. Sensacional. Caralho.
Ai, ai. Quanto essa maravilha da exemplificação do mundo dos secais recebe no final do dia? Smartphone 2, obviamente, recebe um 2. Justo. O 3 não vai receber 3. Mas peraí, vai ter 3? Thunder, Ai, é pergunta ainda tem retórica. mais, não sei quantos, ainda tem mais 2 esposas pra ele conquistar, ainda tem mais algumas dungeons pra ele ter as androides que por algum motivo tem uma Atari em calcinha. Eu não vou comentar o caso não vou comentar muito a Hum. tara que esses autores de Sekai têm com calcinha de personagem. E outra coisa que está muito bem exemplificado em smartphone. É incrível, assim, eu não entendo. Eu real não entendo. Um estudo de Mas foi caso. uma boa experiência antropológica, assim, eu consegui concatenar e juntar, em vez de assistir 3 Sekai merda da temporada, eu já assisti smartphone. Não preciso assistir os outros. Olha só, faz sentido. E falando um pouco mais sério, é... vai, eu acho interessante ver mais ou menos isso, porque você começa a ver alguns padrões e alguns clichês desse tipo de obra, de como essas obras são construídas e de como você consegue separar elas em determinados agrupamentos. Sekai Smartphone é tão genérico que ele junta tanto desses tropes de Sekai genérico que ele acaba sendo um estudo de caso interessante para você ver toda essa estereotipação, essa construção e até como esses animes se agrupam. Tipo, ele é realmente o anime de Sekai com produção lixo típico, com todos os tropes típicos, com desenvolvimento típico disso, ou seja, não desenvolvimento. E E é interessante comparar ele com outros animes da temporada e ver ou como as coisas batem ou como as coisas não batem, ou seja, é melhor que ele. Ou até dentro do próprio Isekais, como a perspectiva de construção dessas obras se faz. A gente provavelmente não vai fazer Gate de temporada de Kuma Kuma Beer, que foi, não é mérito, mas foi muito melhor que Smartphone. Mas é interessante você ver isso, tipo, você troca o gênero do protagonista, a obra muda. Pega e você cai com o protagonista masculino e você cai com o protagonista feminino. Você tem padrões de obras muito diferentes, ou pelo menos com diferenças bem perceptivas, bem marcadas. Pega as obras de Sekai com o protagonista masculino. Você tem dois grupos bem marcados. Os Mushoku ou os Isekai Smartphone, onde o protagonista ou é um criminoso depravado, ou ele é o Yukirito santificado e o mundo quer perverter ele. Uhum. É, de fato, um estudo de caso insalubre, mas ok. Eu não sei se eu não vou dizer que valeu a pena, mas foi um estudo de caso. É justo, é justo.